Olá, tudo bem? A paz do Senhor Deus para todos vós, que a plenitude do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Graça e paz da parte do Senhor. Neste momento, nós estamos começando com uma série, não é, maravilhosa, onde o tema é corpo, alma e espírito. O que é uma alma para você? Três coisas interessantes nós vamos falar: corpo, alma e espírito. Nós vamos estar trabalhando uma série e eu desafio você a não perder nenhuma dessas mensagens que serão levadas baseada nesse tema. Hoje nós vamos estudar corpo, alma e espírito, primeira parte. Entende? Tá certo? Então não deixa que nada atrapalhe você de receber essas mensagens no seu aparelho. E como é que você faz para receber? É só você se inscrever aí no canal, não é? O Balgenival. Ative aquele sininho, se inscreva naquele nome vermelho, para que nós possamos estar entendendo, não é, essa série. Porque há uma contradição muito grande no mundo evangélico, em boa parte, não é? Pessoas que não andam de noite, são aí, não é? Tem pânico de ficar num lugar escuro, sozinho, porque eles entendem que uma alma é um espírito desencarnado, é um fantasma que anda por aí assombrando as pessoas. Eu te pergunto, será que é isso que a Bíblia ensina? Bem, se você gostaria de saber a respeito disso, é só nos acompanhar nessa série que, não é, vai chegar muitas mensagens falando sobre este tema, corpo, alma e espírito. Só que para nós entendermos esse assunto, precisamos entender algo bem interessante, não é? Já abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 2, não é? Nós vamos aqui entender algo grandioso, tá certo? E quando você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, ore comigo para que a gente peça a direção do Espírito Santo. Achou Gênesis 2? Ore comigo. Querido Deus, abençoa, Senhor Deus, neste momento, as pessoas que receberão esta palavra, que o Espírito Santo guarde ela em nosso coração. É um tema, Senhor Deus, que muitos têm dificuldade para entender. Nos ajuda pela graça de Cristo a entender, Senhor Deus, o significado de corpo, alma e espírito. O que Paulo quis dizer com isso? E nós vamos viajar pela Bíblia com esse tema. E eu espero, Senhor Deus, que ele alcance muitos corações, que quem sabe anda até, Senhor Deus, quem sabe com a vida cheia de trauma, ou não sei, Senhor Deus, panificado, Senhor Deus, com medo, com temor. Há outros que vivem, Senhor Deus, sem poder andar de noite, sem conseguir ficar numa casa sozinho. Que o Senhor Deus tire esse pânico de sua vida e que possamos aprender pela Tua palavra, Senhor Deus, que não é isso que a Bíblia está nos querendo nos ensinar. Ajuda-nos a compreender, repreenda as forças do mal, abençoa esta gravação e as pessoas que ouvirão em nome de Jesus. Amém. Abriu sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Primeira coisa que temos que entender é do que o homem foi feito. Você não pode ignorar isso. Olha o que está dizendo. Verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se ou passou a ser uma alma vivente. Olha que coisa interessante. Deus, quando criou Adão, Adão estava lá. Era um boneco de barro, tipo um manequinho de loja, ou aqueles boião de barro, aqueles artesanatos que se faz, não é? Simplesmente Deus ali sopra no nariz dele e ele agora torna-se uma alma vivente, está dizendo a Bíblia. Então, alma, biblicamente, nós temos que entender em que conotação ela está aqui falando. Hoje nós vamos falar sobre alma com conotação de vida. Entende? É disso que falaremos. Corpo, alma e espírito, primeira parte. E hoje nós vamos falar sobre alma com conotação de vida. Aqui a Bíblia está falando de uma alma no sentido de vida. Só que muitos interpretam de uma maneira errada. Então, se Deus não sopra lá nas narinas de Adão, ele continuaria que nem um boneco de barro, simplesmente isso. Não saberia de nada. Mas diz que quando o Senhor soprou ali o fôlego da vida nele, disse que ali agora ele tornou-se uma alma vivente. Então, alma não é algo que anda por aí fazendo medo a ninguém, não é? E ao mesmo tempo porque as almas por aí estão matando gente, ou seja, roubando, matando, adulterando. Então, alma aqui é pessoas. A Bíblia está falando de alma com conotação de pessoas vivem, não uma alma desencarnada da carne. Não é isso que a Bíblia ensina para ninguém. Jamais.
nós vamos entender a famosa parábola, não é? Lá de Lucas 16, tá certo? Que muitos apoiam a sua crença naquilo ali, não é? Vamos ver se isso realmente tem base. E o que aquela parábola está querendo ensinar? Vamos entender. Também tem outros textos, né, que nós vamos ver aqui, na sequência do estudo dessa noite. Não tenha pressa. Para você ter uma noção que não é texto, que alguém pode até estar dizendo assim, mas isso é um texto isolado. Olha outro texto aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Medite comigo no que diz. Pois todos são meus, tanto o pai como o filho são meus. A alma que pecar, essa morrerá. Então ela está viva. A alma que pecar, essa vai morrer. Está falando de uma pessoa. A alma com conotação de vida, não é? De pessoa. E não com conotação de alguém que está morto e desencarnou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu por aí uma alma de um touro andando? As vidas são a mesma, eles foram feitos da mesma matéria. Já viu a alma de um cachorro, de um cão, não é? Ou seja, de um cavalo? Já viram? Não, ninguém não vê, não é? De uma cabra, ninguém não viu. Mas se morreu uma pessoa dentro de casa, ninguém só dorme ali se for muita gente. Há outros que não vai no cemitério à noite nem para ganhar um trilhão, não é? Porque eles entendem que tá cheio de alma lá, não é? E isso, querido, essa mensagem é uma mensagem, esse tipo de ensinamento é diabólico. Sabe quem foi que começou com esse tipo de mensagem? Satanás, lá no Jardim do Éden, quando ele chega para a mulher e diz, é certo que não morrerás, capítulo 3 de Gênesis. A mulher diz, Deus disse que no dia que comesse daquele fruto morreria. O diabo disse, não, morre não, você é imortal. Você nunca morre. Então essa doutrina tem se espalhado. E o mais triste é que pessoas que estão pegadas com uma Bíblia, com a palavra de Deus, ensinando esse tipo de heresia. Isso é uma heresia. Eu quero te dizer aqui, sem nenhuma agressividade a nenhuma religião, sem nenhum ataque, não é? Quem prega muito, a religião que mais ensina isso é a religião católica, os católicos. Eles acendem vela, tem a missa de sétimo dia, não é? Tem um monte de coisa, não é? Vários textos, não é? Também ali que eles fazem em homenagem àquela alma para resgatá-la do inferno. A palavra inferno, ela lá no hebraico, onde, nos originais, onde a Bíblia primeiro foi escrito, quer dizer Sheol, não é? Sepultura, buraco. Nós vamos entender isso. Então entende aqui, o texto está dizendo, a alma, tanto a alma do pai como a do filho é minha. Ezequiel 18:4. Tanto a do pai como a do filho. A alma que pecar, essa vai morrer. Então ela está viva. Então, querido, é uma loucura eu ensinar, não é? Eu estou forçando a Bíblia a dizer uma coisa que não existe. Então tem muita gente pegada com este livro, Bíblia, não é? E ensinando o que nunca se passou pela mente de nenhum escritor, tampouco do Espírito Santo, induzir tais pessoas, não é, a ensinar isso, a escrever isso. Jamais. Então, quando a Bíblia está falando de uma alma, aqui está no sentido de conotação de pessoa, de vida, pessoa que tão vive e não morto. Morreu não é alma que se chama, cadáver, defunto, não é? É assim que se chama. Entende isso? Eu queria ler com vocês alguns textos aqui muito famosos, que é os que são usados para defender as suas teses. Mas eu quero ler com vocês ainda o que Paulo nos diz aqui, não é? Lá em 1 Tessalonicenses, é nos dito assim, ó, o apóstolo Paulo, capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, versículo 23. O mesmo Deus, está dizendo aqui, de paz, vos santifique e completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não está falando aqui, até porque Paulo era um homem de Deus, Paulo não está falando aqui de, não é, algo desencarnado. Ele está dizendo que tem que ser santificado o quê? Corpo, alma na conotação de vida. Sua vida tem que estar santificada. É interessante isso. Eu vou ler novamente. Olha o que está dizendo. Olha.
o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Não é algo descompleto que Deus quer santificar, nem tampouco salvar. É completo. E veja o que é que ele está dizendo. Completamente. Olha que coisa poderosa. E todo o vosso espírito, primeiro, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que Paulo não está aqui a falar de algo desencarnado? Ele está falando de um corpo, não é? Que para ser vivo precisa de uma alma que é a vida, sentido da vida, não é? E também precisa de um espírito, que essa palavra também vem lá do original hebraico, que quer dizer pneu, espírito, não é? A palavra espírito quer dizer isso, entende? Então, querido, quando a gente começamos a colocar os textos da Bíblia no seu devido lugar, pedindo a Deus com sabedoria, para que Deus nos ajude a compreender, as coisas ficam bem mais fácil. Mas quando nós partimos para a ignorância, isolamos os textos, aí então nós começamos agora a ter uma heresia e também a ensinar essa heresia adiante. Eu queria aqui entender com vocês 3 textos, não é? Que o primeiro já li, que é Tessalonicenses 5, 23, mas veja um outro texto famoso que se encontra lá em Mateus. Olha que texto, Mateus capítulo 10 e o versículo 28. São esses textos aqui que são usados para defender tais pregações, tais, não é, doutrinas. E veja o que diz no versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. É interessante isso, não é? E não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, ou seja, na sepultura, tanto o corpo como a própria vida. Ou seja, que aqui ele está dizendo alma. Tanto mata o corpo como, ou seja, a matéria é destruída, como também a própria vida, que ele chama de alma. No sentido de vida, e não de um espírito desencarnado, algo, não é, que anda por aí espantando. Então entende as coisas como fica bem mais fácil de se compreender, mas não para não. Olha o outro texto, é Zacarias capítulo 12. Esses são os textos famosos que são usados, não é? Olha o que está dizendo Zacarias 12, verso 1. E esta é a palavra do Senhor acerca de Israel. Está dizendo o texto. Palavra do Senhor que estende o céu e funda a terra, e formou o espírito do homem dentro dele. A palavra espírito aqui quer dizer o fôlego da vida e não outro ser. Não é? Aquilo que Paulo está falando ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Corpo, alma e espírito. Diz que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Quando foi que aconteceu isso? Gênesis 2, verso 7. Não é? E Deus, não é, formou, depois de ter formado ali Adão, soprou dentro dele o fôlego de vida e o homem agora passou a ser uma alma vivente. Então foi ali no momento em que Deus criou dentro dele, não é, o Espírito Santo. O Espírito, o fôlego, agasalhou dentro dele, colocou dentro dele o fôlego da vida. Então o homem, não é, vive. Então esses são ensinamentos completamente errados. Então tem pessoas que têm a mente muito suja com relação, não é, com respeito a isso. E eu até entendo que essas pessoas elas foram ensinadas por os ministros, não é, que ensinaram desse jeito. Eles pregam, eles entenderam que herdaram essa doutrina aí, não é, da Igreja Católica, mesmo sendo cristão. O pentecostalismo, o mundo pentecostal é quem mais defende isso aí também. Morreu, a alma sai, vai direto para o céu, se fez o que é bom, e o corpo vai para a sepultura, não é? E isso não. Ou então, se você era ruim, o corpo vai para o inferno, a alma vai para o inferno. Então, o propósito dos católicos foi exatamente, eles fizeram isso.
Eles separaram, não é? Tiraram de uma pessoa só, fizeram 3 coisas ao mesmo tempo, quase. Eles fizeram um segundo homem, ou seja, aquela mensagem que o diabo pregou para Eva, no capítulo 3, que não morria, que era imortal. Então essa mensagem ela continua por aí fazendo efeito. Nós vamos também aqui, não é? Quando nós estivermos na sequência de estudo, vamos ver também outros textos que é lá em Samuel, o famoso Samuel aparecendo para medir, não é? Lá no capítulo 28, vamos falar disso também, continua no estudo. Mas vamos mais adiante. Para você ter uma noção a respeito de alma na conotação de vida, olha o que está escrito em Levítico, capítulo 17, e o versículo 11. Olha o que é nos dito aqui, ó, capítulo 11, eu vou ler na revista atualizada, na João Ferreira, segunda edição. Olha o que está dizendo, revista atualizada. Porque a alma, está dizendo aqui, olha o texto, olha. Porque a alma da carne está no sangue. Ou seja, a vida da carne está no sangue. A palavra aqui nessa versão, que é bem original, diz: a alma da carne está no sangue. Por isso que vocês nunca devem comer sangue. O sangue tem que ser derramado sobre a terra. É assim que está dizendo o texto. Porque a alma da carne, ou a vida da carne, está no sangue. A alma aqui, sentido de vida. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, ou seja, pela vossa vida. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, ou seja, pela vida de todas as pessoas. Não é interessante o que está dizendo esse texto? Então, alma aqui é no sentido de vida, e não no sentido de algo desencarnado, de um espírito vagante. Nunca deveremos enveredar por esse caminho, é uma loucura. Deus nunca permitiu que nem os profetas, nem ninguém, nem um leitor, nem um escritor da Bíblia escrevesse com tais intenções, nem ensinasse isso para ninguém, jamais. Um outro texto, eu quero ler com vocês, é o que é escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 18. Olha o que é nos dito aqui, capítulo 18, verso 13. E canelas especiais, está falando das luxúrias de Babilônia, não é? Perfumes, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas e cavalos, e carros, e escravos, e até almas de homens, ou vida de homens, está dizendo o texto. No versículo 14 é nos dito: o fruto que a tua alma, ou seja, que a tua vida, está dizendo aqui o texto, o fruto que a tua alma cobiçava, ou seja, que a tua vida cobiçava, foi-se de ti todas as coisas delicadas e suntuosas foram-se de ti, e não mais as acharás. Está entendendo o que está dizendo aqui o texto? Então, nós estamos aqui trabalhando exatamente sobre alma na conotação de vida, e não numa colocação de algo vento, algo invisível e outra coisa. Sabe quem que ensina essas mensagens? A gente vê muito isso, quem ensina muito esse tipo de coisa é a Rede Globo, as novelas, não é? Isso vem de lá, essas coisas. O Espiritismo também ensina isso aí, não é? Mostrando o filme de terror, porque passando pelo meio de parede, ou seja, o desencarnado morreu, tá ofendendo a um e a outro. Isso é lenda. Isso não é espiritismo puro, ou seja, diabolismo. Isso não existe. Isso é uma mensagem do inimigo implantando na mente das pessoas. Não aceite esse tipo de coisa se você é um cristão. Uma outra coisa interessante, para você ter noção, é o que aconteceu com Paulo, quando Paulo está pregando no capítulo 20, lá em Atos, e tinha um rapaz ali em cima de uma janela chamado Eutico. E veja o que aconteceu com o Eutico no verso 9 por diante, capítulo 20 de Atos. Olha o que está escrito. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante
o extenso discurso de Paulo, ou seja, do sermão que ele pregou naquela noite. Quando levantaram, perceberam que ele estava morto. O texto é muito claro, não é? Para ser mal compreendido, e o texto está dizendo que o rapaz estava morto. As pessoas que o levantaram entenderam que ele tinha morrido. Mas veja o que Paulo diz aqui no verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçando disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. A vida voltou, entrou nele novamente, ou seja, o fôlego de vida, e não o espírito vagante, não existe isso. A alma é algo que vive. Quando a gente começou aqui o estudo, vimos isso. Por exemplo, ali quando o Senhor Deus criou o homem, se dermos uma olhada, querido, o homem ele suja essa golazinha aqui da camisa, não é, quando soa, por mais limpo que seja, por mais banho que tome, se você suar, isso aqui fica como terra, porque é isso que somos, fomos feitos da terra. Já a mulher não tem, porque a mulher foi feita da costela do homem. Entende isso? Então é isso que está nos dizendo o texto. Não tem uma outra interpretação para isso. Agora, se você quer fazer, não é, tempestade de um copo d'água, quer continuar com a sua mente cega para uma verdade tão clara, aí é problema seu. Não podemos fazer nada. Um outro texto muito interessante que nós vamos ler aqui, por exemplo, é lá no Gênesis capítulo 9, eu quero ler com vocês, falando da vida. Olha o que nos diz, capítulo 9, de Gênesis, versos 4 e 5. Olha o que nos dito. A carne, está dizendo aqui, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Sangue é vida. E alma é sentido também de vida ou sangue. Olha o que está dizendo mais. Verso 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo o animal o requererei, como também das mãos do homem, sim, das mãos do irmão, de cada um requererei a vida do homem. As almas dos homens, ou seja, a vida deles, ele está dizendo, eu requererei. Por quê? Porque isso é uma ordem divina. E não algo que já morreu, que está se referindo ali a um espírito que está vivo para lá e para cá. Não, de jeito nenhum, não está falando disso o texto. Não é isso que está querendo dizer. Eu quero ir com você a outros textos aqui, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo, para você ter uma noção, Marcos capítulo 3, olha o que nos dito aqui, falando da vida. Versículo 3. Marcos capítulo 3 e o versículo 4. Então lhe perguntou, isso é o próprio Senhor Jesus Cristo está perguntando isso. Então lhe perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Tem a versão de Bíblia que diz salvar as almas ou matar as almas. É algo que está vivo, não é algo que está morto. Olha o que nos dito ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Veja que são tudo referências bíblicas que eu estou mostrando e não coisas que eu estou inventando. Não, são coisas da Bíblia que estou aqui a mostrar. Para que você entenda a fundo. Olha o que está dizendo 16, 28. Olha o que nos dito aqui, capítulo 16, verso 26. O que adianta o homem ganhar, não é, o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, a sua vida? Ou que garante, não é, o que adianta, está dizendo o verso 26, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Está entendendo? Amados, é muito sério o que está nos dizendo aqui o texto. A alma aqui é vida e não um espírito. E lembre-se, as pessoas que forem morar no céu, não é um espírito desencarnado, de jeito nenhum. Vai ressuscitar, não é? Com um corpo revestido da glória de Deus. Entenda isso, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Mas sabe um outro argumento que é muito usado, que eu quero encerrar, não é? Nós vamos encerrar com ele, é a famosa parábola lá do Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós vamos encerrar com ela. Eu queria entender aqui algumas coisas com vocês que é nos dito nessa parábola, que muitos, não é? Aliás, o mundo pentecostal é baseado nessa parábola, não sei se também, não é? Acho que os católicos também baseiam-se nisso aqui para ensinar. Agora vamos aprender muitas coisas grandiosas aqui. Olha o que é nos dito aqui, olha. Ora, havia certo homem rico, está dizendo aqui, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vinha todos os dias, e vivia todos os dias no luxo. O contrário, verso 20, havia também certo mendigo chamado de Lázaro, que estava coberto de feridas, está dizendo aqui, à porta daquele homem. Agora do verso 22, olha o que é que nos dito aqui. Verso 21, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Agora olha o que é que diz do verso 22 por diante. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E morreu também, está dizendo aqui, para o seio de Abraão ou junto de Abraão, tanto faz. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui está dizendo que foi sepultado. Olha que coisa interessante. Diz que o mendigo foi levado pelos anjos, tem a versão de Bíblia que diz para o seio de Abraão. Se você olhar com cuidado, o seio é essa parte aqui do peito, não é? Do homem. Eu pergunto, um lugar desse cabe tanta gente? Outra coisa interessante para nós analisar nessa parábola. Aonde que tem nenhum texto na Bíblia dizendo que Abraão já ressuscitou e está no céu? Não existe. Pelo que eu sei, Elias foi arrebatado. Enoque. E então Moisés que foi, não é? Ressuscitado. Inclusive são eles que vêm, não é? Moisés e Elias confortar o Senhor no Monte da Transfiguração. Lá no capítulo 9 de Marcos você vai encontrar isso. Com exceção também daqueles que ressuscitaram no capítulo 27 de Mateus, no tremor de terra que tiveram ali, não é? Quando Jesus morreu, diz que a terra tremeu e muitos corpos de santo que ressuscitaram, que dormiam no pó da terra, ressuscitaram e foram vistos dentro de Jerusalém. Lembrando que era Jerusalém terrestre, não a do céu. Então quando Cristo ressuscita também, ele leva esses como primícias do seu trabalho para apresentar ao Pai. E não mais ninguém. Daniel, a Bíblia diz no capítulo 9 que ele era muito amado. O anjo traz essa mensagem de Deus para ele. Mas sabe qual foi a mensagem do anjo para Daniel? Ele era muito amado, um profeta muito estimado. Mas olha o que foi que o anjo disse a ele. No capítulo 12 de Daniel, versículo 13. Tu, porém, está dizendo aqui, olha. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias, quando Jesus voltar nessa terra, te levantarás e receberás a tua recompensa. Olha que coisa poderosa. Paulo, um excelente homem de Deus, mas sabe o que é que ele escreveu a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo? Veja o que foi que ele escreveu aqui. Olha. Capítulo 4, verso 8. Olha o que está dizendo. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então, querido, Paulo está dizendo, nós receberemos junto. Paulo não está dizendo aqui, bem, gente, daqui a pouco eu vou, não é? Vão cortar meu pescoço, estou condenado, vou morrer, que ele sabia que ia ser executado, mas já vocês vão enterrar o corpo, mas eu vou para o céu receber minha coroa. Ele não diz isso aqui. Naquele dia, o Senhor, o reto juiz, me dará a minha coroa, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Irmãos, pelo amor de Deus, como é que você olha para esses textos? Ou então você nunca viu eles, não é? Paulo está debaixo do chão e era um apóstolo muito amado por Cristo também. Os apóstolos, tudo debaixo da terra. Ninguém recebeu recompensa ainda, amados. Então pare com isso de acreditar que a pessoa quando morre, se ela fez o bem, vai direto para o céu e se morre,
se morreu fazendo, não é? O que não presta, vai direto para o inferno. Eu quero ler esse texto. O próprio Jesus Cristo desmentiu isso. Olha o que ele diz aqui, olha. No Evangelho de João, capítulo 5. Veja o que foi que ele nos disse a partir do verso 28 por diante. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, está tudo lá debaixo do chão, nos túmulos, ou seja, no inferno, no Sheol, no buraco, na sepultura. Lembra daquela passagem lá de Apocalipse que diz assim, e ele desceu ao inferno e ao terceiro dia, não é? Voltou de lá, trancou as portas do inferno e tomou as chaves. Aí muitos dizem, existe um inferno, tem porta, tem até lá uma grade, ele trancou, e por que o diabo anda andando para lá e para cá, se ele está fechado? Querido, a chave ali é símbolo de vitória de que Cristo venceu a morte. O inferno que está dizendo que Cristo desceu foi a sepultura, o buraco, a gruta onde ele foi, não é, colocado. Quando os anjos vão buscar, quando o Senhor é ressuscitado, ele não veio de um inferno lá do lugar de lavra, como muitos acreditam, ele veio daquela tumba, saiu dali de dentro. Que loucura, querido. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro é um amigo de Deus, ele poderia me dizer, poxa, Senhor, o céu é tão bom, por que o Senhor me chamou de novo para vir para essa terra agonizante e não me deixou lá? Ele não diz isso. Lázaro não diz nada. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, sabe o que ele diz para os discípulos? Lázaro dorme, mas vou ressuscitá-lo. Jesus Cristo entendia a morte como um estado de inconsciência. Diz que ele estava repousando das suas afadigas, querido. Se pessoas que morreram há 4.000 anos, há 5.000 anos para trás, quando Jesus voltar, quando ela ressuscitar para ela, foi como se ela tivesse deitado ontem e se levantado hoje. Olha o que ele diz mais. Então, todos que estão nas tumbas, na sepultura, ouvirão a sua voz, não estão lá. Por que o texto aqui não está dizendo todos que estiverem no céu ou os que estiverem lá no inferno? Ele não está dizendo isso. É muita ignorância. Olha o que ele nos diz aqui mais. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Sairão dos túmulos, não é do céu nem do inferno. E ao mesmo tempo o inferno aqui é Sheol, é buraco, sepultura. Depois é nos dito no verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Então percebe que ninguém recebeu nada, porque o próprio Jesus está dizendo, aqueles que viveram numa vida correta, andando em comunhão com Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, esses sairão para a ressurreição da vida, para receber sua recompensa. Daniel, Abraão, Isaac, Jacó, outros tantos, não é? Milhões de salvos que estão lá debaixo da terra, aguardando a breve volta do Senhor. E diz mais aqui, olha, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Agora, outra coisa interessante, nem aquelas pessoas pistoleiras que viviam matando gente, roubando, desonrando, pintando desgraça, elas não receberam nada de juízo ainda. Estão lá dormindo igual está dormindo os santos. Nem os santos estão sentindo nada, nem receberam nada, nem tampouco os maus, os perversos, os ímpios, também estão sentindo nada, estão sendo atormentados por fogo e enxofre, como muitos dizem. Jamais, querido. Isso é uma loucura ensinar uma coisa dessa. E existem pessoas que vivem atormentadas, têm um pânico à noite de ficar num lugar só, de andar de noite, por conta desse negócio de alma. Querido, alma é pessoas vivas e não mortas. Entenda esse livro em nome de Jesus. Mas vamos continuar com a parábola. Olha o que está dizendo. Verso 23. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Perceba que aqui agora ele não está mais usando a palavra sepultura, está dizendo do inferno, ou seja, lá da sepultura ele ergueu os olhos e ele viu quem? Abraão e Lázaro junto dele. Parece que aqui o inferno e o céu estavam bem juntos. Deixa eu te perguntar uma coisa. O céu seria um céu para você lá no paraíso e vendo um esposo ou a esposa, o filho ou a filha, ou a sua mãe ou seu pai ou o irmão seu, alguém que você tanto ame, sofrendo dentro das chamas de fogo e você cantando, louvando a Deus, feliz da vida. Você acha que era tão simples assim? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o Senhor Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Nunca iria faltar lágrima lá no céu se isso fosse do jeito que muitos ensinam.
Não é? Ia faltar lenço, o Senhor Deus ia ter um trabalhão imenso enxugando lágrimas. Primeiro que o Senhor Deus também não ia ter sossego. Com o salvo pedindo, Senhor, salva meu ente querido. Olha, Senhor, ele está se queimando ali, gritando por mim e eu estou ouvindo. Porque o pai Abraão ouviu. Meu irmão, isso é uma loucura. Coloca essa mente que Deus te deu para funcionar. Ore a Deus e não entre no engano desse. Olha o que nos dito mais. Então ele ergueu a voz. E veja o que ele está dizendo. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu, está dizendo aqui, dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste lugar, está dizendo aqui, de chamas. Amados. Agora perceba uma coisa, se a alma é um espírito vagante, essa tinha dedo, tinha carne, tinha língua, tinha sede, sentia sede. Como é que pode isso, um espírito sentindo sede, tendo língua? O que essa parábola queria nos ensinar? E o interessante é que o pai Abraão ouvia esses gritos, e como era que ele era feliz lá no céu? Não podia ter felicidade no lugar desse. Vendo a desgraça um do outro. Querido, se nós vamos estar lá no céu, glorificado, perfeito, como perfeito é o nosso Senhor, e salvos estarão no céu desse jeito. Na plenitude do amor de Deus, pleno do amor de Deus. Se hoje nós não somos pleno do amor de Deus, não temos, não é? Nós não amamos como deveríamos amar, como Deus pede que nós amamos. E nós ainda não suportamos ver um ente querido sofrendo. Como é que nós vamos suportar lá no céu, querido? Não é? Cheio do amor de Deus, e como é que eu vou olhar para minha mãe, alguém que se perdeu? Um ente querido meu, querido, e eu ainda consegui cantar. Não é uma loucura? Isso não é uma heresia das piores que existem? O que essa parábola quer nos ensinar? Você sabe por que Jesus Cristo contou essa parábola desse jeito? Você sabia que os judeus, eles tinham a sua fé era baseada em Abraão. Veja que no capítulo 8, a discussão, ele diz, nós temos por pai, nosso pai é Abraão. E aqui ele está dizendo, Abraão não pode salvar aquele, não é? Abraão não pode salvar quem confia nele. Então veja a alegoria que Deus está fazendo aqui. Nós temos por pai Abraão. Abraão é que é o nosso pai. Eles tinham esse tipo de crença. Por isso que Jesus Cristo pega a parábola e envereda com ela para uma direção que eles pudessem compreender. E ele sabia que tipo de parábola estava contando e onde que ele queria chegar. Mas vamos mais adiante que eu já te explico isso com detalhe. Olha o que diz no verso 24. Verso 25, perdão. Abraão, porém, respondeu. Veja que ele ouviu. Respondeu, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Abraão era rico, quer dizer então que só se salvavam os pobres, os cheios de chaga, não é? Os doentes. Davi era rico, Salomão era rico, Jacó, Jó, Isaac, são muitos homens riquíssimos e que se salvaram, o rei Ezequias e outros tantos. O que ele está nos querendo nos ensinar? E perceba que na própria linguagem da parábola vai desmentir toda essa crença, irmão, herética, não é? Toda essa crença diabólica vai cair por terra nessa mensagem que é vinda do tal Abraão da parábola. Que Jesus está usando porque a fé deles, de muitos, era baseada nosso pai é Abraão. Eles não quiseram o Senhor Jesus como o pai dele. E ele está mostrando que aqueles que confiarem em Deus, assim como Lázaro, mesmo enfrentando sofrimento, doença, perca, mas receberão um galardão quando Cristo voltar. Entende isso? Você consegue entender isso? Não quando morre. Nem quem faz o mal vai para o inferno, nem tampouco quem faz o bem vai para o céu. Está tudo em um único lugar. Encerra-se tudo ali, sepultura. O salmista Davi, ele disse assim, eu verei o Senhor. Está lá no capítulo 14, se eu não estou enganado. No livro de Salmos, o salmista escreveu, quando eu me levantar por fim, receberei, não é? Verei o Senhor na sua glória e receberei aquilo que ele vai me dar. Jó também diz do mesmo jeito, eu sei que o meu Redentor vive e por fim, ou no fim, me levantará. Porque ele sabe que está debaixo do chão. Amados, é muita ignorância isso, não? Olha o que o pai de Abraão diz mais aqui ainda. Além disso, verso 26,
tem um grande abismo entre nós e vós, está dizendo o texto, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os do lado passará para cá, os de lá passarão para cá. Tinha um abismo. Mas esse abismo não era tão assim porque eles ouviam um ao outro e via, conversavam. É incrível isso, não é? Olha o que está dizendo no verso 27. Respondeu ele, peço-te, ó Pai, que o mandeis à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham, está dizendo aqui também, para este lugar de tormento. Ou seja, ter a versão de Bíblia que diz, eu peço que o Senhor mande Lázaro lá na casa dessas pessoas, dos meus irmãos, para dividir ele, para que não venha para esse lugar de tormento. Sabe a moral da história que Jesus queria ensinar aqui, querido? Olha o tipo de mensagem que muitos acreditam, não é? Então veja o que vai nos dizer aqui agora, no verso 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-os. O homem, o rico, ele não queria a Bíblia, ele queria que alguém ressuscitasse dentre os mortos, não é? E fosse lá dizer que o negócio era feio. O diabo, sabendo de tudo isso, ele... De vez em quando você vê uma pessoa dizendo, rapaz, ó, fulano, o marido, vem falar com a esposa, o filho, vem falar com a mãe, vem pedir reza. Simplesmente o inimigo. Nós vamos ver isso nessa série. Não perca nenhum desses estudos. Eu já estou encerrando. Ele está dizendo aqui, eles têm Moisés e os profetas. Nenhum profeta do Antigo Testamento aqui estava vivo. Nenhum. Moisés estava vivo aqui, mas o Abraão está dizendo, eles têm Moisés lá na terra, ouçam. Ou seja, o Antigo e o Antigo Testamento que eles têm ouvido, ou seja, a Bíblia, querido, os mortos não podem salvar ninguém, essa é a moral da parábola. Olha o que é nos dito ainda no verso 31. Respondeu Abraão, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite, ou volte, depende da versão de Bíblia. Se eu não acreditar na Bíblia, tampouco vou acreditar em mensagem de quem já morreu. Se você não acredita na Bíblia, amados, se você não acredita nesse livro, mensagem de quem já morreu, tampouco. A Bíblia é a regra de fé. Então percebe, aqui está o resumo de tudo. O pai Abraão está dizendo, olha querido, se eles não estão dando ouvido à palavra de Deus, tampouco se alguém voltar de entre os mortos. Não serve de nada. A Bíblia é a mensageira do Senhor. É aqui, querido, onde está, não é? O caminho da salvação para aqueles que quiserem ser salvos. Mas mensagem de quem já morreu, dizendo que está no fogo do inferno, dizendo que o céu é bom, isso tudo é mensagem antibíblica. Ninguém fez isso. Ninguém. A única pessoa que veio do céu e diz que existe, que é real e que é bom, foi o próprio Filho de Deus, porque morou lá. Ele sabe o que tem lá. Então aquilo que ele mostrou, como ao apóstolo Paulo, ao João, escritor de Apocalipse, e a outros tantos. Entende isso? Então, amados, essa mensagem que está lá em Apocalipse, por exemplo, que diz, e foi lançado, não é, para dentro do lago de fogo, a besta, o falso profeta, não é? E aonde já estava também ali, não é, sendo atormentado, o lago de fogo vai existir depois da parte do milênio, depois dos 1000 anos, quando Cristo vier nessa segunda vinda, aí vai arder por um pouco de tempo, consumir tudo e depois deixa de existir. Depois de 1000 anos, esse lago de fogo volta a existir novamente e consome todos, porque lá no livro de Salmo está escrito, Davi escreveu, e pisarão as cinzas dos ímpios por toda, não é, pelos séculos dos séculos. Então, como é que ele vai viver eternamente se Davi está dizendo que vai pisar as cinzas? Você vai amar e vamos aprender muitas coisas nesse estúdio, não é? Nesse tema maravilhoso, corpo, alma e espírito. Essa foi a primeira parte. Eu espero que Deus encha seu coração e tire da sua mente essa crença maligna, não é? De dizer que quando morre ou vai para o céu ou para o inferno, numa crença de uma alma, de um outro ser que está dentro de você encarnado e que quando sai de você, quando você morre ele sai e vai encarnar em gente doente ou em quem quiser. Isso é completamente satânico.
Obviamente a Bíblia nunca ensinou esse texto, esse tipo de mensagem a ninguém. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de escrever, não é? De inscrever-se aí no canal, nesse nome vermelho. Ative o sininho para que o YouTube te informe quando chegar todas essas mensagens. Deixe também os seus comentários, tá certo? Para que o YouTube entenda que pessoas têm sido abençoadas. Se você quiser também, deixe lá os seus, não é? Aquilo que você não entendeu e que Deus abençoe sua vida. Um abraço e até a próxima, não é? Mensagem que será o segundo tema em nome do Senhor Jesus Cristo.